Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou André Monteiro. Nós vamos dar continuidade ao estudo da obra A Gênese, hoje retomando a partir do item 36. Nos programas passados, nós tratávamos daquela possibilidade da cocriação, da possibilidade de manipulação dos fluidos através do magnetismo, em que Kardec vem colocando aqui no capítulo 14 os fluidos, dessa possibilidade que nós temos até da cura e da possibilidade também de, através dos fluidos, né, do fluido perispiritual, de nós darmos forma ao nosso perispírito e nos tornarmos visíveis em relação ao mundo espiritual e o mundo material. Nós nos tornarmos visíveis não só para o mundo espiritual, mas também para o mundo material. E aqui no item 36, Kardec continua afirmando para nós: deve-se observar que as aparições tangíveis só têm as aparências da matéria carnal, não podendo ter as suas qualidades. Em virtude de sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque na realidade elas não são de carne. Formam-se instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram e nem para onde vão. Ninguém poderia matá-los, nem prendê-los, nem encarcerá-los, uma vez que não possuem um corpo carnal. Os golpes que fossem desferidos contra eles atingiriam o ar. Essa é a característica dos agêneres, com os quais se pode conversar sem se suspeitar o que são, mas que não ficam muito tempo entre os humanos e não podem se tornar os comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. E aí tem uma nota aqui, a nota 214, em que a nota do tradutor, né, que diz: a gênere, modalidade de aparição tangível, estado de certos espíritos quando temporariamente apresentam a forma de uma pessoa viva, a ponto de produzirem uma ilusão completa de materialidade. Nota do tradutor, né, segundo o Dicionário de Filosofia Espírita, do Palhano Júnior, foi também uma publicação do Centro Espírita Leon Denis. Então aqui esses agêneres a gente pode entender como nós já começamos a falar no programa anterior, dos espíritos materializados. Eles se materializam, mas eles não têm essa possibilidade de uma permanência ad eterna entre nós, porque eles se utilizam de um fenômeno. E não há, segundo aqui a informação como ele diz, né, se pode conversar sem suspeitar o que são, mas que não ficam muito tempo entre os humanos e não podem se tornar os comensais habituais de uma casa. Ou seja, eles não podem interagir normalmente conosco. Nós nos lembramos até que quando Jesus se materializa lá naquele fenômeno da ressurreição, ele pede a Maria de Madalena: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. E a gente começa a entender essa afirmativa de Jesus, essa colocação de Jesus, baseada nessas afirmações aqui de Allan Kardec, em que eles não têm como viver de uma forma normal e natural entre nós. Eles vão se fazer vistos? Vão. Eles vão poder, de alguma maneira, produzir algum fenômeno físico? Vão, porque são resultado de um fenômeno físico inteligente. Mas a sua interação não se dá como no mundo material normal. Então é por isso que Kardec coloca isso aqui para nós. E aí ele continua, né?
Aliás, em toda a sua pessoa, no seu modo de proceder, algo de estranho e insólito que resulta do mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Seu olhar, vaporoso e ao mesmo tempo penetrante, não tem a nitidez do olhar pelos olhos carnais. Sua linguagem breve, quase sempre sentenciosa, não tem nada de brilho e da volubilidade da fala humana. A sua aproximação causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E, embora tomados como indivíduos semelhantes, a todo mundo disse involuntariamente: eis aí uma criatura singular. Aí tem uma outra nota aqui. Essa agora é uma nota do autor, né? Que ele diz o seguinte, né? Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agêneres. Revista Espírita, janeiro de 1858, outubro de 1858, fevereiro de 1859, março de 1859, janeiro de 1859, novembro de 1859, agosto de 1859, ou seja, quase no ano todo de 1859, há esses exemplos, abril de 1860, maio de 1860, julho de 1861, abril de 1866. O lavrador Martim apresentado a Luís XVIII, detalhes completos, dezembro de 1866. Então, nós vemos aqui na Revista Espírita exemplos que formularam, que possibilitaram Allan Kardec descrever para nós, colocar para nós essa informação aqui no capítulo 14. Então, ou seja, o que Kardec coloca aqui para nós é que já passou pelo crivo da experiência, pelo crivo da ciência e da experimentação e pelo controle universal também, que é catalogar essas informações de diversos pontos e diversos espíritos distintos. Então, isso aqui já passou pelo crivo da ciência, deixou de ser uma teoria e é uma afirmativa. Ou seja, o espírito pode se materializar, ele pode tomar uma forma, e a partir daí, isso pode se dar de uma forma intencional ou não, e a partir daí, essa forma que ele toma é de acordo com o seu pensamento, tá? Isso é uma produção mental do seu pensamento, ele constrói, não só ele se torna visível da forma como ele quer, mas também ele pode construir, de acordo com a sua possibilidade, ele pode plasmar, né? Construir um cenário ao seu redor. E exemplos, a própria Ivone coloca isso aqui no livro Devassando o Invisível, que nós falamos no item anterior. Ela cita um exemplo, né, de um espírito que foi um bispo da Igreja Católica, e ele se apresentava durante as sessões de mediúnicas, ele se apresentava ainda com aquelas vestimentas tradicionais dos bispos católicos, e também o médium que tinha essa vidência, ele conseguia identificar que o cenário em que esse bispo estava era como se fosse uma catedral com vitrais, enfim, tudo ambientado de acordo com a existência que ele teve no mundo material, quando dessa reencarnação. Pode ter sido a sua última reencarnação? Não, nós não sabemos, mas foi uma reencarnação muito marcante para ele, e é isso que a própria Ivone do Amaral Pereira coloca para nós, que às vezes aquela reencarnação é a que está mais marcante para ele, é daquela forma como ele vai se apresentar. Nós estamos até no último programa, a forma como Emmanuel, benfeitor espiritual, que psicografava, enviava mensagens através de Chico Xavier, e também a Joana de Anjos, benfeitora espiritual, que também enviava mensagens através do nosso querido Divaldo Franco. Cada um se apresentava ali de um jeito. Não eram as últimas encarnações deles, mas ele se apresentava ali, ela como freira e ele ainda como aquele senador romano da reencarnação de Públio Lentulus. Então, amigos, essa é uma informação
para nós de saber que existe essa possibilidade, que existe esse fenômeno e que nós também vamos nos tornar visíveis no mundo espiritual ou no mundo material, quando a gente estiver desencarnado, que se a gente pode fazer essa possibilidade de aparição também, de acordo com a nossa vontade, com aquela reencarnação que tenha sido mais marcante, ou como uma forma de tornar também, de dar algum tipo de aviso, né? Mas, amigos ouvintes, nós estamos estudando aqui a obra Gênesis, capítulo 14, os fluidos, item 36. Comigo, André Monteiro, e também com o nosso querido Jefferson na operação. E, amigos ouvintes, quando nós falávamos assim dessa informação, é interessante que alguns espíritos, querendo ou não, de uma forma intencional ou não intencional, através do seu pensamento, eles vão tomar a forma que eles desejam. Alguns espíritos, por conta da sua condição, podem tomar uma forma que seja, do ponto de vista visível, que possam nos dar medo, que possam nos aterrorizar, às vezes formas monstruosas. Nós temos isso nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, também na de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, as suas experiências em mundos, em regiões inferiores do plano espiritual, que nós chamamos até de umbrais, em que espíritos estão ali em condições, às vezes, muito difíceis, monstruosas, completamente deformados. Isso é uma possibilidade que existe também. E existem aqueles outros que podem tomar uma forma para nos enganar, para nos iludir, para fazer com que, quando a gente falava do aviso, né, para nos aproximar de algo que a gente possa incorporar ao nosso pensamento, e quando regressar ao nosso corpo físico, a gente tem uma ideia do que aconteceu. E por que nós falamos isso? Dos sonhos. Quando o nosso corpo físico ele repousa, não necessariamente o nosso espírito vai estar ali repousando também. O nosso espírito ele pode, por uma possibilidade de desdobramento no nosso sono físico, ele pode ir a um determinado local do mundo espiritual. Pode estar com outros parentes, com os nossos benfeitores espirituais. E nesse ponto, eles vão se apresentar ali de uma maneira, ou vão nos mostrar imagens, vão plasmar imagens para nós, que a gente possa, ou não, se for interessante para nós, para o nosso progresso, que quando a gente retorne ao nosso corpo físico, o nosso cérebro material humano possa ali identificar aquele sonho e possa, de alguma maneira, tirar o ensinamento dali. Porque conforme a Ivone coloca para nós aqui na sua obra, Devassando o Invisível, o cérebro material é ele não tem como ali registrar fidedignamente aquelas imagens do mundo espiritual. Então, muitas vezes, essas imagens, elas podem ser ali criadas pelos benfeitores, pelos espíritos desencarnados que estão nos acompanhando, para que a gente possa ter um registro, para que a gente possa, ao retornar ao corpo, a gente ter uma ideia do que foi vivenciado por nós. Ter uma ideia do que aconteceu e, óbvio, sempre para que, de alguma maneira, a gente tenha algum tipo de identificação e de aprendizado, de conhecimento, alguma informação que seja útil para nós. Então é muito importante e a gente ter ideia também de nem tudo com que a gente sonha, da gente ter, isso realmente aconteceu, isso é verdade? Não necessariamente. Não necessariamente. Sonhos, eles têm uma série de significados e de exemplificações que não necessariamente aquilo que a gente sonha é algo que vai acontecer ou algo que aconteceu quando nós estávamos no mundo espiritual. Mas continua aqui Allan Kardec no item 37. Como o perispírito é o mesmo, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados, por um processo totalmente idêntico, um espírito encarnado pode aparecer num momento de liberdade em um lugar diferente daquele onde seu corpo repousa. Aí é o fenômeno da bicorporeidade, né?
O espírito ele pode estar repousando aqui, mas ele pode se tornar visível em um outro ambiente. Isso é uma faculdade mediúnica bem interessante, bem peculiar e raros, são fenômenos muito raros mesmo. E aqui ele cita como exemplos, né, exemplos de aparições de pessoas vivas na Revista Espírita, dezembro de 1858, fevereiro de 1859, novembro de 1860. Esses exemplos de pessoas que estavam vivas, mas que apareceram em outros locais. Ele diz que esse é um fenômeno do qual se conhece muitos casos autênticos e que deu lugar à crença dos homens duplos. Uma característica particular desse tipo de fenômeno é que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todas as pessoas. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem querem. Um espírito, portanto, poderia aparecer em uma reunião para um ou para muitos dos presentes e não ser vistos pelos demais. Isso acontece porque esse tipo de percepção se efetua pela visão espiritual e não pela visão carnal. E porque não somente a visão espiritual não é concedida a todos, como também, se for preciso, pode ser retirada pela vontade do espírito daquele a quem ele não quer se mostrar, como pode ser concedida momentaneamente se ele o julgar necessário. Então a gente pode entender aqui com isso que esse espírito mesmo materializado, ele pode não se tornar visíveis a todos. Ele pode, de alguma maneira, ativar, isso é uma capacidade dele também, ativar essa visão espiritual. Primeiro é saber se aquele encarnado tem esses olhos de ver, né? Tem essa possibilidade dessa visão espiritual. Esse é o primeiro ponto. Tá? E o segundo é saber se o espírito vai querer se tornar visível para ele. Ele pode também, de acordo com a sua possibilidade, se tornar visível para um determinado número restrito de pessoas. Ele pode que também, não é para todo mundo que eu vou aparecer, só para um determinado grupo. Primeiro é saber quem tem essa possibilidade. E aí ele pode ativar essa visão espiritual ou não, ou também pode restringir daquele grupo ali de encarnados no qual ele está. Ele continua: a condensação do fluido perispiritual nas aparições, mesmo que atinja a tangibilidade, não tem as propriedades da matéria comum. Sem isso, as aparições, sendo perceptíveis pelos olhos do corpo, o seriam por todas as pessoas presentes. Com o espírito podendo realizar transformações na contextura do envoltório perispiritual e com esse envoltório irradiando em torno do corpo físico como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições pode produzir-se na superfície do corpo. A figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então os traços originais vistos através da camada fluídica modificada, como através de um prisma, podem apresentar uma expressão diferente. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual. A expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e, às vezes, até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é tomado por mais paixões, um semblante belo pode assumir um aspecto horrendo. É assim, continua Kardec, que acontecem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades dos sentimentos predominantes no espírito. E quando a gente fala de transfiguração, a gente vai se lembrar da transfiguração do Monte Tabor, que é naquela parte do Evangelho em que Jesus entra em contato com Moisés e com Elias, transfiguração do Monte Tabor. Aqueles seres, eles de alguma maneira se materializaram, se tornaram visíveis para alguns daqueles apóstolos que ali estavam.
Isso é bem interessante também, quer dizer, eles já estavam desencarnados, né? Que não foi o fenômeno da bicorporeidade, quando o espírito pode estar em vigília num determinado local e o espírito dele se materializa em um outro ambiente, tá? E o corpo tem que estar ali repousando, não acontece do corpo material e do corpo perispiritual estar em interação ativamente, não. Quando há esse desdobramento, quando há esse fenômeno da bicorporeidade, os exemplos que nós temos, esse espírito, ele guarda ali, ele guarda esse repouso, né? Ele não pode estar ali ativo, normalmente ele está repousando. Então, continua Kardec dizendo que é assim que acontecem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades dos sentimentos predominantes no espírito. Esse fenômeno, portanto, é o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição espiritual que se produz sobre o próprio corpo vivo e algumas vezes, no momento da morte, ao invés de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. Então, é uma espécie, essa transfiguração, né? Uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivo. E algumas vezes, no momento da morte, ao invés de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições deste gênero é que geralmente elas são perceptíveis por todos os assistentes e pelos olhos do corpo, precisamente, porque tem por base a matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há a matéria tangível. E aí nós vamos distinguir do fenômeno de materialização, que o fenômeno de materialização, ele é visível para todos, porque ele vai se apoderar, aquele espírito vai se apoderar de uma matéria fluídica, vai constituir um corpo, como se ele estivesse ali construindo um novo corpo, uma nova propriedade, e com isso ele se torna visível para todos. E há aquela diferença que nós colocamos, né, da vidência, que aquele espírito pode se tornar visível através do seu perispírito, né? Ele pode se tornar visível para um determinado grupo, para uma ou outra pessoa específica, de acordo com a mediunidade que aquela pessoa tenha também, de demonstrar de ter essa possibilidade de vidência do mundo espiritual, do mundo material. Então, aí a gente vê a diferença, né? Materialização. Materialização é quando o espírito acaba por se tornar visível para todos. E a aparição, ou seja, essa transfiguração, entre aspas, que ele fala, ele vai se apoderar ali de uma matéria, normalmente do seu próprio perispírito, e ele pode se tornar visível ou não para um determinado grupo seleto de pessoas, um ou outro, ou para todos também, de acordo com a sua possibilidade e com a possibilidade daquele outro espírito. Mas, amigos ouvintes, internautas, nós estamos chegando aqui ao final desse programa e vamos no próximo programa fazer uma revisão e até trazendo esses exemplos que estão aqui na Revista Espírita, nós vamos fazer uma revisão desses itens, né, 35, 36 a 39, que eles são bem interessantes do ponto de vista científico, para que nós possamos ter uma ideia melhor do que Kardec está trazendo para nós. Então, amigos ouvintes, encerramos o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo,
da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte, no capítulo 2. Neste capítulo, nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, a trajetória, a forma como desencarnaram, a forma como despertaram no plano espiritual e passaram a viver no plano espiritual dos espíritos felizes, pelo nosso codificador, assim catalogados. Nós já estudamos alguns deles, Sanson, Jobar, e nós estamos então agora verificando o nosso Fandurst, um espírito também catalogado pelo nosso codificador como espírito feliz. Ele era um antigo funcionário, desencarnou em 1863 em Antuérpia com 80 anos de idade. Foi evocado, sim, pouco tempo depois de seu decesso, de sua desencarnação. Um médium perguntou ao seu guia espiritual se poderia evocar Van Durst. A resposta do guia do médium foi que Van Durst lentamente se refazia da sua perturbação. Este início de resposta nos reporta a uma questão bastante interessante. Então, mesmo os espíritos felizes têm um período de perturbação, passam por esse estado de perturbação? E a resposta é afirmativa. Porque o que é o período de perturbação? É um fenômeno de importância capital, extraordinária. Aqui mesmo, em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, já estudamos isso no item 6. Mas nós precisamos considerar que nesse instante a alma experimenta um torpor, esse torpor paralisa momentaneamente as faculdades do espírito e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações que o espírito experimenta. Portanto, esse estado, essa perturbação, pode ser considerada um estado normal no instante da morte do corpo físico, naturalmente, e isso pode perdurar por tempo indeterminado, mas varia de algumas horas a alguns anos. Eu mesma já até conversamos sobre isto aqui. A mesa mediúnica, já constatei isso e já conversei com espíritos que tinham desencarnado séculos atrás. Então, Kardec usa a comparação à medida que a criatura vai se libertando do corpo físico, ou seja, a alma vai se sentindo como o homem desperta de um sono profundo. Nós todos experimentamos isso. As ideias ficam confusas, vagas, incertas. A vista distingue assim as coisas e os vultos como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco esses contornos vão se dissipando. Então, aos poucos também vai se aclarando e então a memória vai despertando e o conhecimento de si mesmo também vai aflorando. Esse despertar, claro, é diferente. Para uns é calmo, aqueles que são felizes, que se conduzem de acordo com a lei de Deus, com a moral, e outros se sentem aterrados, ansiosos, como em um pesadelo. Kardec trata disso na pergunta número 165 em O Livro dos Espíritos, quando a alma se acha assim como que aturdida, como que despertou desse sono profundo e procura orientar-se sobre a sua nova situação. Então a lucidez das ideias e a memória do passado vão voltando, vão aflorando à medida que se vai apagando a influência da matéria que o espírito acaba de abandonar, e então isso vai se dissipando, essa névoa
que lhe obscurecia e que lhe obscurece os pensamentos vai se dissipando. Nosso querido mentor Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra Temas da Vida e da Morte, nos garante que a perturbação espiritual após a morte é, portanto, o resultado do comportamento de cada criatura enquanto se encontra sob as imposições orgânicas. Portanto, mesmo os espíritos felizes passam, sim, por um período de perturbação. Mas isso também depende, vamos reforçar, de seu estágio evolutivo, de seu nível de consciência e do seu grau de desprendimento da matéria. O que aconteceu então com o Van Durst? Nós já começamos a refletir sobre isso. Ele então lentamente foi se refazendo do seu estado de perturbação. Essa é a resposta do guia do médium, que perguntou se poderia evocar Van Durst. E a resposta do guia do médium começa exatamente assim: este espírito lentamente se refaz da sua perturbação e, conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas custaria tal comunicação. Peço-vos espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Portanto, esse refazer lento do espírito faz com que ele ainda precise de mais alguns dias para responder à mesa mediúnica de uma forma mais precisa, mais cabal, mais tranquila, porque ele então já terá entendido que a evocação será absolutamente séria. Então, nós vemos que há um cuidado para evocar o espírito que, às vezes, como é o caso de Van Durst, precisa de tempo para digerir, para metabolizar as suas emoções. No caso, Van Durst precisou de 4 dias e, após esse tempo, eles, à mesa mediúnica, receberam a comunicação de Van Durst dizendo que lamentava não ter conhecido a doutrina espírita enquanto estava encarnado, porque ele reconhece: a minha perturbação então não se prolongaria por tanto tempo e seria, portanto, menos dolorosa. Soubesse eu o que sabeis e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Sim, porque saberia, antes de morrer, o que mais tarde somente deveria conhecer no momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Portanto, esse espírito feliz teve a perturbação, algo dolorosa, durou algum tempo, isso porque ele ignorava o que nós, que estudamos a doutrina espírita, sabemos, porque a doutrina espírita nos prepara para esses momentos, e o próprio Van Durst reconhece que tal conhecimento ter-lhe-ia facultado um desprendimento fácil e uma iniciação fácil e agradável na vida espiritual. Portanto, esse despertamento e o conhecimento do mundo espiritual e todos os seus desdobramentos, com a iniciação no plano espiritual, etc., tudo isso tem estreita relação, que, como nós estamos comentando aqui, estudando juntos. Van Durst manda um recado para o filho: dizei tudo isso que acabamos de comentar a meu filho, tantas vezes quantas bastem, para que se instrua e creia, porque do contrário, a nossa separação continuará aqui. É claro que é louvável essa preocupação de pai, mas nós sabemos que os filhos, familiares, amigos nem sempre dão crédito a esta observação e até a este pedido quando ele é comunicado aos filhos, familiares e amigos. Isto nos reporta a um cenário, a uma parábola mesmo de o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31.
O que dizem esses versículos? É o que nós vamos ver depois de aqui, mais uma vez, nos encontrarmos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Nádia do Couto Vale. Nós estamos estudando a segunda parte, o Espírito, dessa obra, no capítulo 2, Espírito Feliz, Van Durst. Então, o que diz no Evangelho de Lucas, essa parábola? É a respeito daquele homem, um homem rico que se vestia ricamente, e um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, ficava à porta desse homem rico, desejoso de saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as úlceras do mendigo, e então, quando este desencarnou, ele foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão, mas então também depois morreu, desencarnou o rico e foi sepultado no Hades, que é o lugar onde ficavam os mortos. Então, o que aconteceu? O rico estava em tormentos, mas quando ergueu os olhos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Pôs-se então a chamar, pedindo: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro vir até onde eu estou para molhar a ponta de seu dedo e me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos nesta chama. Mas Abraão lhe disse ao rico: Meu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a vida e de que Lázaro males padeceu. Agora, porém, ele é consolado e tu estás em tormentos. Além disso, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, como também não se pode passar de lá para cá. O rico então suplicou: Pai, eu te rogo então que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que, a fim de os avisar, e que não suceda virem eles também para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, retornou o rico, mas se algum defunto for ter com eles, hão de arrepender-se. Respondeu-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém se levantasse dentre os mortos. Esta é a situação em que nós, que somos rebeldes às verdades, como nós reagimos a tudo isso. Nós vemos então o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora, o despertar de uma nova aurora em outro mundo, como é o caso de Van Durst. Então, como é esse outro mundo, nada de corpo material, nem de vida terrestre, a consciência de que não tem mais corpo, ele tem, no entanto, a consciência de que a vida terrestre está realmente extinta, encerrada, como uma experiência, e ele não tem mais a visão dos homens carnais, mas via formas diáfanas, espíritos que deslizam e surgem de todos os lados, e que nos cercam, diz Van Durst. E nós não podemos abranger com a vista, porque é no infinito que esses espíritos de formas diáfanas flutuam. Nós vemos então aqui o que acontece com as sensações e as percepções. A sensação, ou melhor, a percepção do espírito Van Durst. Nós vemos aqui a diferença entre sensação, que diz respeito mais ao corpo físico enquanto estamos encarnados, e a percepção, que é própria do espírito. No entanto, quando os espíritos estão ainda muito materializados, muito envolvidos com a vida material, apesar de já estarem no plano espiritual, nós vemos que eles experimentam sensações
porque guardam na memória emocional o que experimentavam quando ainda estavam no corpo físico. Portanto, a percepção do espírito Van Durst é exatamente esta: ter ante si o espaço aqui com maiúscula, que é o espaço infinito, e poder franqueá-lo à vontade, poder estar nesse espaço confortavelmente, à vontade. Nós vemos então também que aqui, quando ele nos fala sobre essas percepções que tem lá nesse outro mundo, no mundo espiritual, que a comunicação se dá pelo pensamento, e ele aqui diz, com tudo que nos envolve. É, portanto, é necessário nós lembrarmos que a energia mental que emite o espírito é que carreia as mensagens. Pelo pensamento, nós temos uma energia mental, já estudamos isso aqui, juntos nesta obra, estudando esta obra, e então a comunicação se faz pelo pensamento, com tudo que nos envolve, porque há uma energia mental que nós emitimos e que carreia, transporta, emite as mensagens. Esse comunicar-se com tudo que nos envolve diz respeito ao sentimento de pertencimento ao mundo. E aí, o espírito que tem a percepção e é o espírito feliz, ele tem o sentimento de pertencimento a esse mundo, ao plano espiritual. Então, ele diz, que vida nova, diz Van Durst, que vida nova, meu amigo, nova, brilhante e cheia de ventura. Nós vemos aqui as consequências no plano espiritual e como se vive lá como espírito feliz, mesmo aquele espírito como Van Durst, que ainda precisou de um certo tempo para se recuperar das mágoas, dos ressentimentos, mas isso era uma marca na sua emoção e ele, na verdade, superou isso, no caso de Van Durst, em 4 dias, por orientação do espírito guia, do médium, que indagou do seu guia se podia evocar Van Durst. E Van Durst efetivamente nos dá esse quadro de perturbação profunda, mas depois transcorrido um tempo incalculável, diz ele, de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois, desse tempo que parece interminável, há o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. Então ele declara nada de corpo material nem de vida terrestre. Vida, sim, mas imortal. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque há no infinito que flutuam. Então, o espírito Van Durst encerra a sua comunicação assim: amigos, adeus a todos vós. Espero-vos, e enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Notai que aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus, deixo-vos. Adeus. Van Durst assinou a comunicação. Essa comunicação é muito interessante de Van Durst pelas peculiaridades que já acabamos de lembrar juntos, pelo fato de, como espírito feliz, ele precisar
de 4 dias para reequilibrar o seu mundo de emoções, de sentimentos. E nós vemos aqui também, quando ele termina a sua comunicação, nós vemos a humildade do espírito. Afinal, ele é catalogado como um espírito feliz e, portanto, tem amplas conquistas morais e espirituais. E nós vemos, então, registramos a humildade com que Van Durst diz ao final que virá instruir-se com o grupo, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. A humildade, nós sabemos, é chancela para o espírito ser considerado mesmo e nós o reconhecermos como espírito feliz. Nós vemos que a recuperação do perispírito foi perfeita e, portanto, as marcas do tempo no corpo físico foram anuladas, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie. Nós aprendemos que a velhice é do corpo físico, não do espírito. A velhice debilita o corpo físico e não o espírito. E então, sem quaisquer entraves, diz ele, que ele está no plano espiritual, porque isso é próprio do plano material, os entraves, as marcas de velhice no corpo físico. E ele diz ainda, aqui se vive às claras, ou seja, sem hipocrisia, sem traição, sem indiferença, etc., porque lá no plano espiritual, o espírito não pode esconder seu campo vibratório e, portanto, suas emoções, seus pensamentos. E aqui, o espírito Van Durst, dada a sua condição, revela autoconfiança. Ele diz que está caminhando em desassombro ou com desassombro no plano espiritual, porque sua condição já lhe permitia sentir este sentimento de pertencer àquele plano, porque já se afastara, já até esquecera as contingências, as circunstâncias de quando estava encarnado, portanto, quando estava no plano material. E afastada essa circunstância, toda a lembrança das sensações que experimentava quando estava encarnado, as sensações que são próprias do corpo físico, ele então, liberto, afastado, já esquecido dessas condições, ele se sente autoconfiante, se sente caminhando com desassombro, porque sentia que já pertencia ao plano espiritual, e no caso dele, ao plano espiritual dos espíritos felizes. Nós, portanto, apreendendo, incorporando essas lições dos espíritos felizes, e particularmente agora lembrando Van Durst, nós estamos cada vez mais estimulados para nos esforçarmos para vivermos de acordo com o Evangelho de Jesus, seguindo as orientações dos espíritos superiores, orientadores da humanidade, que assistiram o nosso codificador Allan Kardec nessa aula magna que é a codificação da doutrina espírita, para que nós, seguindo o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, possamos nos preparar cada vez mais, melhor, mais profunda e mais extensamente para nos tornarmos espíritos felizes e aproveitarmos dessas percepções e dessas experiências maravilhosas como espíritos felizes no plano espiritual. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.